estamos juntos aqui pela Rádio Catedral. Sou eu, Fátima Lima, que faço companhia nesta tarde para você, deste domingo, neste programa Encontro com as Paróquias. Lembrando também a você que está na sintonia com a gente, que você pode conferir esse programa quando você quiser no nosso canal do YouTube da Rádio Catedral, tá bem? O Encontro com as Paróquias é o seu convite para participar ativamente da vida da sua paróquia, da igreja, não é? Aonde quer que você esteja, conhecer as riquezas espirituais e também engajar e promover o bem comum. Hoje comigo aqui para conversar um pouquinho sobre sua vocação e também sobre a sua realidade, né, da sua paróquia, eu estou com o Padre Nixon. Padre Nixon é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, filho do sargento da Polícia Militar José Arildo, da costureira Lucinete Bezerra. Padre Nixon é pároco da paróquia Bom Jesus do Monte, em Paquetá. Seja muito bem-vindo. Também apresenta aqui na Rádio Catedral o programa Expresso da Saudade e o Preparando a Eucaristia. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. A Rádio Catedral é a nossa casa, né? A gente se sente muito bem aqui, sempre bem acolhido e com a certeza que estamos juntos, unidos nessa grande família que é a nossa arquidiocese, que tem esses meios que nos aproximam. Então é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. E o senhor está com a gente, né? Sempre nos domingos à noite e também antes da Santa Missa, não é isso? É isso mesmo. Fazendo uma reflexão, convidando a gente a mergulhar no Evangelho do dia, não é isso? Isso, a liturgia da palavra daquele dia, que justamente é o programa que começou junto com a Santa Missa, né? Esse programa é muito interessante, porque justamente o nome é muito feliz, porque já diz o objetivo, que é preparar para a Eucaristia, preparar os corações para a Eucaristia. Então, Monsenhor Vital, que foi o pioneiro, era o pároco aqui do Sagrado Coração de Jesus na Glória, e eu, junto com ele, às vezes a gente preparava o programa, né, para organizar melhor a liturgia do dia, para a gente dar uma introdução no mistério da Eucaristia. E logo depois que ele ficou de muita idade, com dificuldade na fala, na voz, então ele me pediu para continuar. E assim estou no Preparando a Eucaristia há aproximadamente 12 anos. Nossa, é mesmo? E o Expresso da Saudade um pouco mais. São 23 anos. Fazendo o Expresso da Saudade. Então o senhor começou o Expresso da Saudade praticamente. Começou com o Cônego Abílio, Monsenhor Vital, Manuel Verdial e o Padre Navarro. Faziam um quarteto de padres. A ideia do Cônego Abílio foi logo no início. Começou a Santa Missa, foi o primeiro programa da rádio, foi a Santa Missa, com Preparando a Eucaristia, foi ao ar junto, né? E depois o Expresso da Saudade, alguns meses depois, porque o Cônego Abílio tinha ido a Minas, e lá ele ouviu numa rádio lá do interior de Minas um programa que era parecido com o Expresso da Saudade, chamava Locomotiva da Saudade, alguma coisa assim, o trenzinho da saudade, e colocava-se músicas antigas, recordando os velhos tempos. Então ele pensou, por que não fazer um programa desse na Rádio Catedral, né? E chegou a ter 2 vezes por semana, era no sábado e domingo. Só que as dificuldades eram ao vivo, de reunir os padres, e reunir também o Verdial, que não era o único leigo que participava, aí acabou ficando no domingo. E eu vim trabalhar com o Monsenhor Vital ainda como diácono, em 90. Aliás, eu vim um pouco antes como seminarista, em 1994. E acompanhava o Expresso. Como seminarista não podíamos ficar no domingo aqui, ele vinha, mas acompanhava do seminário. E a gente ligava, às vezes falava no telefone. E depois, quando eu vim como diácono em 97, aí já fiquei morando aqui na paróquia, e Monsenhor Vital então me convidou para acompanhá-lo ao programa. Então, desde essa época, aí tinha algumas participações, 97, 98, e no ano 2000 é que de fato eu fiquei definitivo, porque veio algumas dificuldades, o Verdial teve que se afastar, e
E aí eu fiquei assumindo como Monsenhor Vital, e o Cônego Abílio Padre Navarro também se afastou, porque teve alguns problemas, e também era capelão da Marinha, capelão anual da Boa Vista. O horário não era muito conveniente para ele. E acabou que ficou eu, Monsenhor Vital e Cônego Abílio. Depois de um tempo, o Verdial retornou, mas logo em seguida veio a falecer, e eu fiquei com o Cônego Abílio e o Monsenhor Vital, o Cônego Abílio com vários compromissos, até fora do país, e com o Instituto de Direito Canônico e a paróquia. Às vezes não dava para vir, ficava eu e o Monsenhor Vital. Depois, o Monsenhor Vital também já foi ficando com dificuldade de andar, de falar, e a idade avançada. Então, acabei ficando eu sozinho, praticamente, e convidei então o Padre Jackson, que era seminarista, já acompanhava o programa, e ele então me acompanha agora no Expresso da Saudade. Que bom, olha aí um pouquinho também da história, né, da Rádio Catedral. É O senhor está aí desde a origem. O padre também faz parte do conselho da rádio, não é isso, padre? Isso. Tem essa missão também importante dentro da rádio, né? Ajudar um pouco na administração, na economia, porque não é fácil uma rádio como essa, né, que vive da amizade, que vive do amor, da doação, da caridade dos ouvintes, porque a rádio não tem um perfil, digamos assim, comercial, né? Então, e mesmo as rádios que têm perfis comerciais, elas passam por dificuldades. Exato. E a nossa rádio, graças a Deus e graças aos amigos da rádio, que desde o início foi assim, né? Eu lembro da campanha do início da rádio, que o Cônego Abílio lançou, que era 1 milhão de amigos, né? A música tema era exatamente aquela de Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. E chegou perto de ter 1 milhão de amigos, pelo menos uns 400 mil quase. Olha. Amigos ajudaram a fundar a rádio. Quando o Abílio lançou uma campanha que era dos tijolinhos, era um selo em que a pessoa, cada um dava R$1, recebia aquele selo, e depois quem doava mais, quem ajudava mais, fazia-se um sorteio, e aquelas pessoas ganhavam um terço de Fátima, aquele terço de rosas, quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele trazia sempre em Portugal, e isso foi aumentando a família da Rádio Catedral, que mantém essa nossa rádio, esse instrumento de evangelização tão precioso até hoje. Uma inspiração de Nossa Senhora, porque quando o Gabriel estava lá na capelinha das aparições em Fátima, e teve a inspiração, falta a gente falar para os católicos, para os cristãos da cidade do Rio de uma forma mais ampla. Como seria isso? E ele ouviu aquele som que saía nos fones lá dos santuários, era uma rádio, amplia a voz, né? A voz da igreja. E foi isso que o inspirou, e ele disse, mas como é que eu vou falar? Ele falou com o Dom Eugênio, e Dom Eugênio disse, mais uma rádio, primeiro tem que ter a concessão, e no Rio não tinha concessões, estavam todas preenchidas, né? E depois o investimento em equipamentos. Então, Dom Eugênio disse, como vai? Aí ele disse, se o senhor me der ok, a gente vai começar a campanha. Foi assim que começou, então, a Rádio Catedral, que até hoje está aí 30 anos. 30 anos, vamos fazer 31 agora em dezembro. Né? Então, esse tempo todo evangelizando, levando, e além das fronteiras, né? Porque eu lembro, eu estava vindo de Aparecida na semana passada, da peregrinação, e a gente sempre passa em Queluz, que é antes de Aparecida, e tinha um pessoal lá de Queluz que pegava a rádio, sintonizava a rádio lá em Queluz, e como a potência da rádio é boa, né? E se tornaram amigos da rádio, uma professora, Terezinha, a mãe dela, Dona Brasilina, Alzira, a irmã e os vizinhos, o pessoal lá, e ela fazia questão de fazer um almoço nesse dia da peregrinação, a gente vinha almoçar em Queluz, porque ela fazia um almoço para o Cônego Abílio, para o Monsenhor Vital, para mim, a gente ia e almoçava lá, tinha esse compromisso, a gente saía, terminava a missa, a sacra, a gente já vinha correndo para Queluz, para o almoço lá na Terezinha. Ela preparava um banquete, né? Infelizmente ela já faleceu, mas essa lembrança boa, essa amizade boa de muitos ouvintes que ainda hoje continuam, recebendo mensagens, às vezes, de pessoas lá de Queluz, né? E agora, graças a Deus, a rádio tem essa oportunidade de ser sintonizada no mundo inteiro, né? Através do aplicativo,
à medida que a tecnologia também vai evoluindo, a internet, a gente tem essa possibilidade de chegar tão longe, né? Exatamente. Hoje nós temos ouvintes de fora do país, né? De Portugal, da Itália, da França. É muito interessante, porque recebo também mensagens de pessoas dizendo, estou ouvindo aqui de Portugal pela internet. E quando algum problema também manda, olha, saiu aconteceu saiu alguma coisa. O padre não fez programa hoje. O que aconteceu? Aí eles marcam até o tempo, né? Uhum. Domingo passado ficou 10 minutos do programa, houve alguma interrupção na transmissão, e ficou 10 minutos e começaram a mandar, olha, a rádio Culpa saiu. do Lúcio, tá isso. vendo? O Lúcio estava dormindo. Lúcio. Cochilou. Que bacana, padre. Então, a sua história se entrelaça muito também do sacerdócio e do seminário aqui com a rádio, né? O senhor é natural do Rio Grande do Norte, mas o seminário foi aqui. Como que começou a sua história vocacional? Porque o cardeal Dom Eugênio era da mesma diocese que eu, de Caicó, né? Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. E quando o irmão dele foi bispo de Caicó, Dom Heitor, que até hoje está vivo, completou aí 97 anos, e lúcido e bem, muito interessante. E Dom Heitor era o bispo de Caicó, e quando ele chegou na diocese, o seminário estava fechado há alguns anos. Houve uma crise vocacional e o seminário foi fechado. Dom Eugênio, muito preocupado sempre com as vocações, disse a Dom Heitor, olha, eu posso mandar um padre daqui para ser o reitor, que é formado e que tem essa característica, tem esse dom de seminário, então eu posso mandar como reitor para a diocese, porque tinham poucos padres, tinha 10 padres só na diocese toda, e sem seminário não tem vocação, né? Como é que eles iam envelhecendo? E Dom Eugênio então disse, e eles ficam uma espécie de preparação de propedêutico, que a gente chama, aí, e depois o seminário daqui os acolhe para fazer a filosofia e a teologia. E assim, os seminaristas, quando o Dom Heitor reabriu o seminário, muitas vocações surgiram. Dom Heitor também, um bispo muito preocupado com as vocações, e começaram a surgir muitas vocações, e os padres incentivando aquela coisa toda. Foi o padre Bruno Gaião, que era o pároco da antiga Sé, tinha um pré-seminário lá também, e que teve programa aqui na Rádio Catedral no início, programa muito bom, que eu lembro, era Peregrinando com Maria. Então ele fazia peregrinações para santuários marianos, e a rádio, ele colocava de cada santuário a história, fazia um resumo, e trazia pessoas que conheciam bem, professores de história ou de religião, que entendiam bem daquele santuário, daquele assunto, daquela aparição, daquela história, daquela imagem. E era muito bom o programa do Bruno Gaião. E foi ele que foi para Caicó. E passou uns anos lá no seminário, até estabilizar, depois veio para cá. E acontecia isso, a gente fazia um pré-seminário lá em Caicó, e depois vinha para cá, o Eugênio nos acolhia no seminário daqui. E então eu fui ordenado em 1998, lá em Caicó. Eu estava fazendo o curso de Direito Canônico, que é o mestrado em Direito Canônico, e fiquei para concluir esse estudo. Na verdade, eu fiquei um ano em Caicó, o ano de 99, o bispo quis fundar uma faculdade lá e me colocou como o diretor responsável pela Faculdade de Teologia da Diocese, Filosofia e Teologia. E em 99 eu fiquei lá. Em 2000, eu vim para no final do ano 2000, eu vim para cá para concluir o meu mestrado em Direito Canônico. E vim ficar com o Monsenhor Vital, que era o pároco daqui, que já tinha trabalhado com ele como seminarista e tudo. E ele então pediu que eu ficasse. E fui ficando. E o resultado é que fiquei até hoje. Amor, Rio de Janeiro e ficou aqui. Exatamente. E não voltei mais. E até me encardinei aqui na Diocese. Então, há 23 anos estou encardinado. Agora já faço parte do clero do Rio de Janeiro. Então, um pouco dessa história. É interessante que eu não pensava em ser padre, né? A princípio, na adolescência.
No início, eu ia muito à igreja, era coroinha, participava do MEG, que era o Movimento Eucarístico Jovem, e eu tive essa vontade. Só que, porque minha madrinha era muito católica, muito religiosa, presidente do Apostolado da Oração, MESC, e era totalmente envolvida com a igreja, e me levava. Meu pai não era católico praticante, só foi batizado de primeira comunhão, mas era militar, e ele dizia que a igreja era uma espécie de máfia e criticava e aquela coisa toda, né? Então, ele casou só no civil com a minha mãe. Eu fui o primeiro filho, eles casaram no civil. Não casou na igreja, porque eles não precisavam de coisa de igreja, não sei o que. Interessante que depois de padre, eu que realizei o casamento na igreja deles. Eu que realmente fiz o sacramento. E ele quis fazer até confessar, para comungar no casamento, uma mudança muito grande na vida dele, através do dom do sacerdócio. Então, foi uma coisa muito marcante na minha vida. E depois ele vem a falecer e eu que dou a unção. Eu estou lá no momento que ele... Eu já estava aqui no Rio, mas tinha ido passar o Réveillon com eles lá. E no dia 4, exatamente no dia 4 de janeiro, ele passou mal. Aliás, dia 3 ele passou mal e ficou internado. E aqueles exames, aquelas coisas todas. E no dia 4 eu ia celebrar na capela do hospital e ficar com ele um pouco. E foi exatamente antes da missa que eu fui ficar um pouco com ele e a minha mãe. E ele estava bem, tranquilo, e ali no hospital mesmo ele teve um infarto. E ele me disse, estou morrendo, me dê a unção. E eu dei a unção naquela hora. E ele teve um infarto fulminante. Então, morreu católico, apostólico morreu romano. Católico e com os sacramentos em dia. Exato. Né? Passou a vida inteira sem confessar, né? Como Deus deu a graça exatamente no final, né? Deus vai nos preparando sempre. Se a gente abre o coração, exato, a gente recebe essa graça. Frutos do seu sim, né? Do seu chamado, né, padre? Exatamente. Que lindo. Tive essa graça de... Com quantos anos o senhor deu o seu sim? No seminário eu entrei com 16 anos. Entrei no seminário menor. E aí, porque o pároco da minha cidade era exatamente o reitor do seminário. Depois que o padre Bruno voltou para cá, esse padre foi escolhido o reitor. E ele, então, levava os coroinhas para o seminário, às vezes, em algum momento de lazer, um final de semana, para a gente conhecer aquela coisa toda. E ali eu senti uma grande... O seminário de Caicó era uma fazenda bem antiga. E eu senti uma grande alegria, porque eu morava com a minha madrinha, porque meu pai militar mudava muito de lugares, de cidades. Era transferido, às vezes, no meio do semestre, no meio do bimestre. E isso estava dificultando os meus estudos. E como eu ganhei uma bolsa, fui estudar no colégio da Diocese, que é particular, ele então disse, é melhor você ficar aqui, que é próximo do colégio, com a sua madrinha, que era essa senhora que era solteira, nunca casou, vivia para a igreja. E eu fiquei morando com ela, justamente por causa da escola. E ali, o divertimento dela, o prazer dela, a alegria da vida dela era ir à missa todos os dias. Né? E me levava, claro, cedinho para a missa e depois para o colégio. Então, ali eu comecei a ter uma formação que eu não tive, religiosa, e fiz primeira comunhão e tudo. E a partir dali, eu ficava sozinho com ela, já uma senhora, e naquele seminário, um monte de garotos da minha idade, e jogava futebol, e fazer tudo que eu não podia fazer, porque ela me segurava muito, me privava muito das coisas, até porque ela estava responsável por mim, que não era filho dela, e ela então não deixava eu sair de casa, né, ir para a rua brincar, pode acontecer alguma coisa e eu vou ser responsável. Então, no seminário não, ela confiava totalmente no padre, e eu ia lá e a gente jogava futebol, brincava com outros garotos da mesma idade. Aí eu fiquei pensando, eu acho que vai ser uma boa eu vir para cá. E o padre foi disse, olha, quem quiser sentir vontade de vir para o seminário, depois vem conversar comigo e tudo. E eu falei para ele, mas ficava meio indeciso. E eu era muito bagunceiro no colégio, muito aquela coisa assim. E eles fizeram uma banca de aposta para ver quanto tempo eu ia ficar no seminário.
a professora, a minha professora de geografia, ela postou um mês, a outra postou 2 meses, outros colegas aí ficaram fazendo aposta quanto tempo eu ia ficar. E realmente eu fiquei pelo menos uma semana com a mala pronta para voltar, porque nem desarrumei, porque achava que... E quando ele anunciou os horários lá, começou 5h30 da manhã, despertar, né? Então 6 horas, exercício físico. Aí 7 horas, banho, 7h30, café, depois a oração da manhã, depois estudo, depois a oração do meio-dia, depois almoço, 1 hora de descanso, aí depois estudo de novo, depois a missa, o dia todo tomado. Bem preenchido. Depois completas. Aí eu levantei a mão e disse, olha, eu queria saber que horas que a gente vê TV, que horas que a gente vê televisão. Aí o reitor disse, o que é isso, televisão? Isso não existe. Esqueça a televisão aqui, não existe isso. A gente pode abrir exceção para o Jornal Nacional e algum jogo que tenha da seleção brasileira ou do Flamengo, que era o time preferido da maioria, né? O senhor é flamenguista? É, claro. Né? Então, a gente pode liberar, mas se tiver prova no outro dia, se for semana de prova, não vai liberar, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, isso não vai dar certo para mim, porque eu era acostumado a dormir até a hora que desce e aquela coisa toda. Então, ver TV até altas horas. E aí não tinha nada disso, né? Mas a gente vai se adaptando e vai sendo conquistado, né? Seduzido. O Salmo 39 diz, seduziste-me, Senhor. Então, a gente vai sendo seduzido e Deus vai nos dando outras coisas que a gente nem imaginava que tinha, né? Outras alegrias muito melhores e outros prazeres muito maiores do que aqueles que a gente estava acostumado. Olha que lindo. Para que dormir tanto se tem Exato. tantas coisas boas para a gente aprender, para a gente rezar, para a gente entender. Então, são outras coisas que vão se tornando fundamentais na nossa vida. E nunca pensou em desistir? Nesse início pensei, mas passou rápido. Passou 1 semana, 2 semanas, quando eu vi já tinha passado 1 mês, depois 2 meses. A outra dificuldade foi quando eu vim para o Rio, porque até então estava lá, próximo da família, aquela coisa toda. Quando eu vim para o Rio, só podia ver a família uma vez por ano, porque ficava o ano inteiro aqui e voltava só nas férias. Então não estava acostumado a ficar tanto tempo longe. E até da minha madrinha, que já estava com seus 80 anos, eu ficava preocupado dela morrer, eu não estar lá, não poder estar presente, né? Mas ela foi a primeira a dizer, não, você não se preocupe, porque eu não vou morrer até você ser padre. Eu já conversei com Deus. Olha só! Madrinha, quando eu for padre, a senhora já vai estar com quase 90 anos, se estiver viva. Não, mas Deus vai me dar essa graça. Deus vai me dar essa... E deu a graça, realmente. É mesmo, ela viu o senhor sendo padre. Me viu sendo padre, ela morreu no mesmo ano que o meu pai. Então, em 2003. E eu me ordenei em 98. Eu já tinha 5 anos de padre quando ela faleceu, né? E ela morreu já com 94 anos de idade. Então, ela teve a graça e era a maior alegria da vida dela, era isso. E quando eu vim para o Rio, de novo, né, para estudar, quando eu voltei, depois do seminário, voltei, fiquei 1 ano lá, e depois voltei para cá para concluir o direito canônico. E ela, não, você não se preocupe, Deus já realizou tudo o que eu queria e eu não tenho problema, e vá, você tem que ir. Se a igreja está dizendo que vá, porque é a melhor coisa e eu vou estar aqui. Qualquer dia eu chego lá no Rio, chego lá, só não vou de avião porque eu tenho medo de avião, mas eu posso ir de ônibus. Madre está com 90 anos, como é que vai de ônibus? Vou. E aí eu chego lá e vou perguntando, onde é que tem um Padre Nixon por aqui? Ai, que gracinha! Mas acabou que eu também estava lá quando ela faleceu. Mas ela teve a oportunidade de vir ao Rio? Não, ela não veio. Até eu queria trazer, mas ela só queria vir de ônibus, e de ônibus 3 dias. Muito distante. Muito difícil para uma pessoa com mais de 90 anos. Sim. E de avião ela dizia, de avião eu não entro nesse negócio porque é muito complicado e eu vou faltar o fôlego lá dentro, é fechado, e ficava com 1001 coisas. Então,
mas eu ia todos os anos lá. E então a gente teve a graça de conviver bastante. Que história linda, padre. Muito linda essa história. E aí, vindo para o Rio, o senhor, primeira paróquia foi aqui no Sagrado Coração de Jesus, aqui na rua mesmo da Rádio Catedral. Né? O senhor também esteve em Acari e agora em Paquetá. Há quanto tempo já em Paquetá? 9 anos em Paquetá. 9 anos. Fiquei 11 anos em Acari e estou há 9 em Paquetá. Que é um lugar totalmente... São realidades... Eu digo, o Rio é um país, né, na verdade, é uma nação, porque cada lugar tem a sua realidade, que é totalmente diferente da outra, e que é tão rica quanto a outra, né, e que tem alegrias, que tem dores, tem dificuldades, mas é a mesma igreja em cada lugar. Né? A igreja tem essa coisa de mãe verdadeira, porque a mãe, ela se adapta, ela se organiza de acordo com os filhos, né? Então, se eu estava vendo outro dia uma senhora me falando, eu vou ter que ir para a França, porque a filha mora na França e teve filho agora, e eu pensando que eu não ia mais sair de Paquetá, que já estabeleceu lá, e vou ter que ir passar pelo menos uns 6 meses, porque a criança nasceu agora e nasceu prematura, e a filha tem que voltar para o trabalho, que ela é professora da universidade, e a avó vai para ficar, exatamente porque a filha não confia em pessoas estranhas e a criança precisa de um cuidado mais especial. Então a avó vai se adaptar, sair daqui de toda a sua vida, a sua casa, para cuidar do neto por causa da filha. Então a igreja tem essa coisa da mãe que se adapta. Então em Paquetá ela se adapta de uma maneira para atender os seus filhos que estão lá. Em Acari era de outra maneira para atender aqueles filhos que estão lá. Aqui na Glória, outra realidade e outra maneira de se adaptar também a esses filhos que estão aqui. Então, são riquezas, né? Os seminaristas daqui têm a oportunidade de conhecer várias realidades e de cada uma delas perceber a presença da igreja como ela, como mãe, vai se adaptando àquela realidade dos seus filhos. A igreja do senhor é a única em Paquetá, é Bom Jesus do Monte. É a única em Paquetá, porque Paquetá é pequeno, não é, padre? Paquetá tem 1,8 quilômetros, né, totais. Então, uma ponta a outra da ilha. E são cerca de 4.000 pessoas residentes. Isso aumenta ou diminui de acordo com se é semana é um público, se é final de semana é outro, se é férias é outro. Eu digo que eu tenho vários tipos de paroquianos, né? Tem paroquianos que são de final de semana lá, mas que na semana estão aqui, ou moram aqui em outra paróquia. Tem paroquianos que, ao contrário, passam a semana lá e o final de semana fora, aqui ou em outro lugar. Tem paroquianos que moram lá e que ficam direto, né? Então, são vários tipos de paróquia. E no final do ano, tem mais mudanças ainda. Então, por exemplo, eu tenho que celebrar o Natal da catequese bem no início de dezembro, porque muitos têm... Todo mundo viaja. Viaja, exatamente. Então, tem outros paroquianos que vão vir para missas de Natal, de Ano Novo, que são pessoas que geralmente moram aqui e vão passar o final de ano lá. Então, são vários públicos. São vários públicos, são várias pessoas diferentes. Eu sei, já com esses 9 anos, como posso contar com essas pessoas, né? Padre, para quem quer conhecer, a gente não falou muito da paróquia, até porque o seu testemunho vocacional é tão bonito, né? A gente não poderia deixar de dar atenção à sua história. Mas para quem quer conhecer a paróquia Bom Jesus do Monte, em Paquetá, tem algum telefone, rede social, que as pessoas possam saber um pouquinho da dinâmica da paróquia? Temos sim. O telefone da secretaria é 3148-0909. 3148-0909. É bem fácil. E nós temos, como você perguntou, 2 igrejas, na verdade. A igreja do Bom Jesus, que é a matriz, e a igreja de São Roque, que é mais antiga, mas que era uma fazenda, que é o padroeiro da ilha. Temos 2 padroeiros. São Roque é o padroeiro da ilha, proclamado por Dom João VI, e Bom Jesus do Monte, o padroeiro da paróquia, proclamado pelo bispo da época, do século XVIII, né, que a igreja
matriz é de 1790.